Você já percebeu que algumas pessoas passam a vida inteira cabendo na caixinha que os outros criaram para elas? E hoje eu quero mostrar como isso acontece sem que a gente perceba e como começar a sair dessa caixinha. Olá, pode entrar, senta aqui comigo. Recentemente eu assisti a um filme chamado Agneta e não foi a história inteira que ficou comigo. Quando o marido dela olha para ela e diz que aquela atitude não combina com ela, ele está fazendo exatamente o que muitas vezes o mundo faz com as pessoas. Coloca a gente numa caixinha. A pessoa comportada, previsível, que nunca surpreende ninguém. Mas a resposta dela muda completamente o rumo da cena. Ela diz: eu não aguento mais sentir que estou sempre fazendo alguma coisa errada. Porque isso não é sobre ser mulher, é sobre ser gente. É sobre qualquer pessoa que, de tanto cuidar dos outros, esqueceu de perguntar: e eu? Quem sou eu hoje? E deixe-me falar algumas situações e veja se você se reconhece em alguma delas. Uma mulher está preenchendo uma ficha no consultório. Nome, idade, profissão, e chega no campo hobbies. Ela para, a caneta fica parada no ar, assim, uns bons segundos. Ela não lembra a última vez que fez alguma coisa só porque queria. Um homem está numa festa, alguém pergunta: o que você gosta de fazer? E ele começa a falar do trabalho, sempre do trabalho. Porque, na real, faz anos que ele não faz nada além disso. Uma mãe come em pé na cozinha, direto ali da panela, enquanto arruma a mochila do filho e ela nem sentiu o gosto da comida. Ela come assim há anos e nem percebe mais. Alguém abre o guarda-roupa procurando uma roupa para si e encontra só roupa de reunião, roupa de festa assim de outros, né? Roupa de ocasião de alguém. Nada ali foi escolhido pensando nela. Um filho já adulto que virou o psicólogo da família. Todo mundo liga para ele quando tem problema. Ele resolve, acalma, organiza. E quando alguém finalmente pergunta: e você? Como você está? Ele trava. Porque faz tempo que ninguém pergunta isso. Nem ele mesmo. Você reconheceu alguma coisa? E eu quero te contar uma coisa sobre como o cérebro funciona. Porque isso ajuda a entender por que isso acontece com tanta gente boa. Tanta gente que se importa assim. O cérebro adora repetição. Toda vez que você faz a mesma coisa, cuidar, resolver, doar, ajudar, ele cria um caminho mais curto para fazer aquilo de novo. É igual assim um trilho de trem. Quanto mais o trem passa, mais fundo fica o trilho. E com o tempo, o cérebro passa a escolher esse caminho sozinho, sem te perguntar. Ele entra no piloto automático. O problema é que enquanto esse trilho de cuidar dos outros fica cada vez mais fundo, o trilho de cuidar de mim mesmo vai enchendo de mato. Fica esquecido, fica difícil de achar. Não porque você não importa com você, mas porque literalmente seu cérebro parou de ser exercitado naquela direção. E não é falta de amor próprio, é falta de uso. E isso não acontece de um dia para o outro. Ninguém acorda e decide: hoje eu vou parar de existir para mim mesma. Acontece devagar, é uma escolha pequena hoje. Ah não, deixa que isso eu resolvo. Outra manhã, tudo bem, eu abro mão dessa vez. E mais uma depois, e depois. Cada escolha sozinha parece nada, mas são elas que vão cavando o trilho. Anos depois, a pessoa olha para trás e não sabe nem dizer quando começou. Eu mesmo, enquanto eu preparava essa conversa, eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu fiz alguma coisa só porque eu queria, sem pensar em ninguém mais. E levei um tempo bom para encontrar a resposta. Isso me incomodou muito. Porque eu falo sobre isso, eu penso sobre isso, eu auxilio pessoas sobre isso e ainda assim o trilho também cresce em mim. E aqui vem uma coisa assim interessante. Pessoas que se dedicam muito aos outros, mães, pais, filhos que cuidam dos pais,
quem carrega o peso emocional da casa, do time, da empresa, são muitas vezes as que mais se apagam. Porque parece nobre, parece certo. Ninguém aplaude quem para cuidar de si. Mas todo mundo aplaude quem nunca para. E tem um detalhe cruel nisso. Quanto melhor você é nesse papel de cuidar, mais as pessoas ao redor dependem disso sem perceber. E elas não fazem por maldade. Elas só se acostumaram a te encontrar sempre aí, sempre pronto, sempre disponível. E você, sem perceber, também se acostumou a ser encontrado assim. Só que tem um outro detalhe importante. Você pode desaparecer devagar, sem nenhum drama, sem nenhuma crise visível. Um dia alguém te pergunta qual é a sua cor favorita e você trava. Não porque esqueceu, mas porque faz tempo que ninguém, nem mesmo você, pergunta isso. E não vou te dizer, largue tudo ou então coloque-se em primeiro lugar. Eu sei que a vida real não é assim tão simples. Você tem contas, tem gente que depende de você, tem responsabilidade de verdade. E isso não vai mudar amanhã. Mas eu queria te propor uma coisa bem pequena. Bem pequena mesmo. Hoje, antes de dormir, tenta lembrar de uma coisa. Qual era a sua cor favorita quando você tinha 15 anos? E qual é agora? Se a resposta for a mesma, ótimo. É uma parte de você que sobreviveu. Se você nem lembra, talvez seja a hora de descobrir de novo. E não precisa ser grande, tá bom? Pode ser voltar a escutar aquela música que você amava e que ninguém mais lembra que existe. Ou então pode ser comprar uma fruta que você gosta só porque você gosta, sem ser para ninguém. Pode ser sentar para comer só uma vez essa semana, sem estar de pé, sem estar fazendo mais de 3 coisas ao mesmo tempo. E pode ser abrir aquele guarda-roupa e comprar uma roupa que não tem função nenhuma. Só existe porque te agrada. E esses pequenos atos não são egoísmo. São como reabrir um trilho que estava fechado. E todo trilho, por mais fechado que esteja, pode voltar a ser usado. Isso o cérebro também sabe fazer. Porque existe uma diferença entre estar presente na vida dos outros e desaparecer dela mesma. E eu sei o que é esse caminho, porque eu mesma precisei percorrer para estar aqui hoje, criando este canal. E na semana que vem eu vou revelar um detalhe da minha história que mostra que o tempo é nosso aliado nesse retorno. E se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Todos os domingos, às 8h08, tem uma nova conversa esperando por você. Obrigada por ter sentado aqui comigo, a porta sempre aberta e até o próximo encontro. Um beijo!